Nós somos o Caio e a Fernanda e estamos abordando sobre o município de Porteirinha. Porteirinha se localiza na mesorregião do norte de Minas Gerais e pertence à microrregião de Janaúba. Porteirinha está localizada na bacia hidrográfica do Rio São Francisco e na subbacia dos afluentes mineiros do Rio Verde Grande, a SF10, ilustrado de lilás no mapa. Na escolha dos possíveis mananciais para ser o ponto de captação de água do nosso sistema de abastecimento que projetamos anteriormente, a gente avaliou e escolheu dentre todos os cursos d'água que abastecem Porteirinha, aqueles que apresentavam maior vazão, que são o Ribeirão Sítio Novo, o Rio Gorotuba, o Rio Mosquito e o Rio Serra Branca. E por que a gente escolheu esses rios que apresentavam maior vazão? Porque a gente tem que garantir que a vazão de demanda a ser captada, que foi calculada no primeiro trabalho, ela tem que ser de no máximo 30% da vazão de referência para a emissão de outorgas de recursos hídricos, que é a vazão calculada como Q710, que é o limite. Então, nossa vazão de demanda ela não pode exceder esse limite de 30% da Q710, porque se torna uma alternativa inviável. E com isso, devemos pensar em outras alternativas que serão discutidas logo em seguida. Bom, a partir da localização de Porteirinha, agora a gente consegue prosseguir na seleção do nosso manancial. O nosso valor de referência vai ser a vazão de produção que foi dimensionada pela gente no TP1, que é basicamente a que vai abranger a nossa população de Porteirinha de 2030 até 2041, mais ou menos. E a gente utilizou a unidade de produção, a vazão da unidade de produção estimada para 2041, que é de 9.710 metros cúbicos por dia, ou 0,112 metros cúbicos por segundo, quando a gente converte. E a partir desse valor foi a nossa referência que a gente tem que encontrar uma fonte de água que consiga nos possibilitar essa captação. E quando a gente analisou a lista dos principais mananciais do município, a gente viu que nenhum deles possibilita a captação desse valor, já que a gente tem que seguir a normativa do IGAN, que estabelece que a gente só pode captar o valor de 30% da Q710 daquele manancial. Então, a gente vai ter que fazer uma série de alterações ou buscar soluções para poder conseguir selecionar um manancial que nos consiga a captação que a gente quer. Agora, analisando os nossos mananciais a partir da qualidade da água, com o critério 2, a gente selecionou nossos 4 mananciais e fomos analisar seus parâmetros e compará-los entre si a partir do IQA de 2021. Esse IQA ele é uma média do valor de IQA anual desde 1997, encontrado no IDS-ZEMA, e a gente viu que o manancial Serra Branca e Corutuba possuem IQA bom. Foram identificadas inconformidades, mas pouco significativas, como a presença de contaminação fecal em algumas medições e a presença de mercúrio total no Gurutuba. Já o Rio Mosquito, ele já é um pouco mais crítico, ele possui ele é o principal córrego do manancial da cidade, também tem vários córregos próximos, e ele tem um IQA médio, porque ele violou diversas vezes o limite de DBO, de fósforo total, e tem uma alta concentração de chumbo total e cianeto livre. Então, todas essas parametrizações exigem mais investimento na parte do tratamento. Já em sítio novo, seria um manancial que a gente não possui o dado, então ficou ainda mais escuro para a gente conseguir realizar esse diagnóstico. Vale lembrar que no município de Porteirinha e próximo possuem apenas 3 estações que são representativas para toda a região do GQE. Então, é uma situação também difícil de pouca amostragem de dados, mas que permitiu a gente prosseguir, já que a gente teve pelo menos um IQA num cenário positivo, que é a partir de médio para bom. Agora, sobre o desnível, acabou que foi um critério que vai ser pouco avaliado, porque ele mostrou para a gente que existe uma certa constância na região. Vale lembrar que a sede urbana, que é onde vai a maior parte da minha captação, ela está a uma altimetria de 563 metros de altitude. E os outros mananciais também estão a altimetrias semelhantes. A gente não teve nenhuma variação acima de 10% da declividade. Os pontos extremos são Serra Branca, que está a 524 metros, então a gente tem uma diferença aí pouco menos de 40 metros apenas, e Gorutuba, que é a maior altimetria também,
só que 600 metros, então ela é mais alta do que a sede urbana. Então, com a declividade, a gente viu que a gente consegue ainda utilizar e conseguir otimizar custos a partir da escoamento da gravidade em Gorutuba, por exemplo, mas em Serra Branca já exigiria a presença de tecnologias de elevação. Então, foi uma realidade que a gente viu, mas que nada acima do esperado e que interfira realmente no projeto. Então, a gente conseguiu prosseguir com esse critério com resultados positivos. Já quanto à distância do ponto de captação e a da sede urbana, a gente já consegue ver aí uma diferença bem significativa. O manancial de Serra Branca e de Gorutuba, eles saltam os olhos quanto à distância da captação para a sede urbana. Serra Branca está a 15.940 metros de distância da sede, isso pensando em uma projeção de linha reta, então pode ainda mais variar quanto à deformidade do terreno, à maneira de construção, ao uso de ocupação do solo, onde vai passar esse sistema. E Gorutuba também, que está a 29 mil metros, quase 30 quilômetros. Gorutuba, inclusive, é na divisa com outro município, que é Janaúba. Então, são dois dificultadores em relação à sua distância, o que exigiria uma elevação de custos, uma ampliação do uso da tecnologia, mais estudos, mais pessoal contratado, além de aumentar muito a perda. Então, as duas soluções positivas nesse critério 4 foi o Rio Mosquito e o Sítio Novo. O Rio Mosquito, ele corta a sede urbana inteira, então, digamos que a gente sempre vai estar próximo ao ponto de captação, mas o Sítio Novo também é uma opção viável, já que ele está a 2.437 metros também apenas de distância para a sede urbana em si. De toda forma, como foi falado no início, os mananciais superficiais eles não conseguem, se não tiver alguma alteração, alguma intervenção, suprir a nossa demanda, o que exigiu que a gente fosse olhar para uma outra alternativa, outra solução alternativa, que são os mananciais subterrâneos do município de Porteirinha. Foram identificados 122 poços na região, mas antes de entrar realmente nos poços, a gente tem que foi mapeado os aquíferos da região e eles foram linkados com a sua classe de produtividade. Então a gente já conseguia analisar a vazão de produção, o nível de água ali inserido e mostrou para a gente que tem cerca de 6, 7 aquíferos utilizáveis e presentes no município de Porteirinha e a gente realizou um filtro para pensando na que tem o maior nível de água e maior vazão de produção. Então a gente selecionou os que a gente entende como viáveis, que são os três maiores produtores, aquíferos possíveis de produzir uma vazão para a nossa demanda, que é o aquífero de cobertura detrítica, de pelítico carbonático e metapelítico. Esses são localizados ao torno do município, mas a gente vê, por exemplo, que o de cobertura detrítica ele já está um pouco mais afastado da sede urbana. Então a gente teria que olhar mais para o cristalino, mas que tem uma vazão baixa. Então a situação seria mais o do metapelítico e o do pelítico carbonático, que são mais presentes também na região de Porteirinha. A gente consegue ver que, apesar de ser um pouco mais longe da sede urbana, o aquífero de cobertura ele tem uma vazão de produção altíssima, de 14 metros cúbicos por hora, tal qual o pelítico carbonático, que é de 11 metros cúbicos por hora. Mas o metapelítico também, que apesar de correr um pouco atrás, ele também tem uma vazão de produção muito interessante, o que vai nos auxiliar para ou incrementar o nosso sistema de água superficial, ou ser também uma solução protagonista no nosso sistema. Bom, agora realmente falando sobre os poços entre si, e linkando também com um pouco da formação e das características dos aquíferos, a gente vê que os poços que são relacionados aos aquíferos de detrítica, aluvial, metapelíticos, quartzíticos, eles têm uma tendência para águas de boa qualidade. Foi até um estudo da CPRM que analisou esses resultados, mas ainda assim a gente tem uma presença de águas muito salobras nessa região. Então, grande parte dos poços analisados, eles apresentaram parâmetros de cloreto e dureza fora dos estabelecidos pela portaria do Ministério da Saúde. Então a gente encontrou valores acima de 250 miligramas por litro, por exemplo, de cloreto, ou de dureza acima de 500 miligramas por litro. Então foi uma realidade também que a gente encontrou bastante nos poços da região. Vale lembrar também que esses dados foram obtidos a partir dos CIAGAs, que são onde esses poços são cadastrados para poderem ser codificados e analisados. Então a gente tem, na verdade, dos 122, 150 poços que entende-se ter na porteria, apenas dados de 23.
que deram essas alterações. Além disso, foi identificado também a altura de valores acima do recomendado de sódio nos poços perto de Gorutuba. No fim, dos poços que a gente entendeu que vão ser viáveis para o nosso projeto, até com a ausência de alterações históricas em seus parâmetros, foram do assentamento do Ambaré, o Poço do Coati e o Furado do Peixe, que são postos aí que não deram valores alterados, e o Poço Mulungu. Vale lembrar que a maioria desses postos já são furados e particulares, então, em teoria, o nosso empreendimento vai ter que utilizar esses dados para fazer um diagnóstico da qualidade dessa água, mas provavelmente terá que também atuar em uma frente parecida com a construção de algum poço. Por fim, depois de todas as análises feitas, as melhores soluções para o nosso sistema de abastecimento de água, para escolher um manancial para ser captado nossa água, foi primeiramente escolher o Rio Mosquito e fazer junto dele um barramento. Apesar do Rio Mosquito ele não apresentar a Q710 média maior dentre todas as opções de cursos d'água que escolhemos inicialmente, ela foi a melhor solução devido a apresentar a menor declividade, apresentar a menor distância da sede do município, que faz com que diminua os custos com as obras, diminua o custo com energia, apresenta também uma qualidade de água médio, segundo os dados de 2021, disponibilizados pelo IDS-ZEMA. Apesar de não ser o índice de qualidade da água satisfatório, é possível solucionar isso com tratamentos de água convencionais. E já nossa segunda solução foi fazer uma junção de mananciais, que era o Rio Mosquito, o Rio Sítio Novo, mas mesmo assim elas não apresentam uma Q710 média que vai atender 100% da nossa demanda. Então, ela terá que ser complementada com um manancial subterrâneo. E por que a gente escolheu esses dois rios? Porque, dentre os 4 possíveis apresentados inicialmente, eles são os que apresentam a menor declividade, o Rio Mosquito com 0,04% e o Rio Sítio Novo com 0%, ele está na mesma altimetria do município de Porteirinha. Então, seria mais fácil fazer essa captação de água nesse rio. Não demandaria muitos esforços, não demandaria muito custo com bombas, com estações elevatórias. Além de também apresentar as menores distâncias da sede do município. O Rio Mosquito está a 3.748 metros e o Rio Sítio Novo a 2.487 metros. Então, novamente, teriam menores custos para fazer essa captação de água e distribuir essa água para a população. E apesar de não termos os dados de qualidade da água do Rio Sítio Novo, isso é facilmente resolvido com as estações de tratamento de água convencionais. Então, dentre todos os critérios que fizeram mais sentido para a nossa escolha, foram os critérios de desnível, de distância e a quantidade da vazão do rio.